em Megapensenologia, página 28. Poderia aprofundar sobre o Megapensene, autorreflexão, ansiolítico endógeno. A gente quis chamar a atenção para isso, porque muitas vezes a pessoa acha que você parar para pensar é uma perda de tempo. E muitas vezes é a partir daí que você consegue, como eu comentei, você consegue render mais, você consegue avaliar os seus furos, você consegue muitas vezes diagnosticar doenças que estão começando, porque você dá ouvidos ao seu próprio soma, às suas emoções, você cria espaço para os amparadores poderem te inspirar. Então é um processo justamente que acaba com a ansiedade em função disso. A partir muitas vezes da autorreflexão é que a pessoa consegue saber ou ter assim mais claro o que ela quer, para ela justamente não cair naquela condição de querer tudo, abocanhar tudo com os braços, as pernas e tudo mais. Então é a partir daí que ela consegue ter mais tranquilidade, que ela sabe, não, meu papel é esse, eu tenho que fazer isso, se eu não fizer isso, eu não vou sair dessa vida completista. Então isso ajuda a pessoa a ficar mais tranquila, porque aí ela vai começar a direcionar os esforços naquele sentido. E tudo aquilo que vier contra isso, para dispersá-la, ela vai justamente pagar o ônus do não. Ela vai falar, não, isso não é o essencial, então eu não vou embarcar nessa trilha. Esse tema tem relação direta com a síndrome da dispersão consciencial ou de energias. Poderia comentar? Sim, sem dúvida tem. E também a gente não vai saber dizer qual que é a causa uma da outra. Então a gente chamou isso na antagonismologia de arritmia consciencial, uma metáfora, justamente porque a pessoa fica dispersa. Então, na antiguidade se chamava isso de a corrida de ratos. Você olhando uma cidade, parece uma série de ratinhos correndo atrás ali dos alimentos ou das necessidades. Então o processo somático, a linguagem do soma, ela é muito imediatista. O soma, ele tem fome, você tem que ir ali e acudir. Ele tem frio, ele tem sede. Então, isso é uma realidade, só que você não pode deixar isso imperar. Isso, vamos dizer assim, sobrepujar o processo consciencial. Então, a dispersão vem muitas vezes disso. A pessoa, ela não respeita os limites do soma. Vamos supor, ela começa a ficar numa atividade, daí a pouco dá fome, ela não come, ela começa a ficar irritada, daí a pouco ela briga e ela vai exaurindo ali as próprias energias e complicando muitas vezes uma determinada relação, uma convivência. Então você saber lidar com o soma ajuda muito a evitar tanto a síndrome da dispersão como a síndrome da pressa. Professor Pedro, como alcançar o taxipsiquismo sadio sem se desviar na síndrome da pressa? Eu acho que é pensando mais, priorizando mais a autorreflexão. Gostando de pensar, porque muitas vezes no dia a dia, as necessidades diárias impostas pelo ritmo frenético da sociedade atual, não valorizam esse processo de reflexão. A pessoa acha que é perder tempo, pensar qual é a melhor estratégia para se adquirir determinada condição. Pensa, vamos supor, eu atendo várias pessoas no dia, isso já há vários anos. Então há uma tendência de eu funcionar ali automaticamente. Mas se eu começo a pensar como ser diferente, como fazer esse atendimento de modo diferente, isso abre um espaço e cria um ambiente para que eu seja mais detalhista, para que eu consiga perceber a sinalética, enfim, para que o parapsiquismo possa acontecer. Então eu vejo que é inserir mais momentos de reflexão mesmo ao longo do dia. A pessoa tem que criar uma técnica. Eu gosto muitas vezes de pensar com uma folha em branco, escrevendo determinadas ideias que me ocorrem. Então isso ajuda a quebrar um pouco essa tendência ou tenência de funcionar na robotização. A gente coloca aí também na patologia a defesa teática, entre aspas, da Robex. Então às vezes a pessoa não percebe que ela está funcionando igual um robô, igual um autômato, né?